Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre planejamento digital, né? O convite foi feito para a gente compartilhar um pouco dessa linha de pesquisa, que tem sido uma linha de trabalho nossa aqui em Goiânia já há alguns anos, que a gente tem buscado aí contribuir de alguma forma dentro desse caminho aí da endodontia digital. Porque é uma linha de pesquisa, de trabalho que particularmente me encantou e me trouxe a vontade de estudar um pouquinho mais, porque ela ajuda o clínico lá na ponta, né? Ele traz uma maior previsibilidade, maior segurança ao clínico em casos mais complexos, em casos mais difíceis, que nós vamos discutir com vocês aqui sobre as indicações, mostrar alguns casos clínicos que nós realizamos aqui dentro do grupo. Então, é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar com a ferramenta tecnológica, mas que ela traz, né, uma possibilidade de realizar casos mais complexos com maior segurança. Então, a gente trabalha, né, dentro de uma linha de democratizar a endodontia, principalmente a endodontia de casos um pouco mais difíceis, desde, claro, que o clínico tenha capacitação, entenda, conheça a técnica e desenvolva essas habilidades, né? Então, compartilhar aí com vocês hoje a Labor Dental, da FKG, é um motivo de muita alegria para mim, tá? Para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, aqui no nosso centro do Brasil, né? Tenho aí atuado na pós-graduação, enfim, no laboratório de pesquisa, coordeno a nossa equipe EndoScience, que é a equipe de ensino e pesquisa que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre. Tenho aí minha formação dentro da área, mas acho que o mais importante, né, do que todo o nosso currículo, acho que as publicações, né, a pós-graduação mais importante que a gente tem na vida é a família, né? Então, eu tenho aí meu filhão Gabriel, queria apresentar para vocês, já está com 18 anos, né? Então eu tenho aí um gap, um espaço entre a primeira publicação e a segunda, que foi o Lucas, agora recente, sábado vai fazer Professor, eu só vou te falar uma coisinha, não está no modo apresentação ainda. Não? Não está aberta, só está aparecendo do lado os slides. Agora sim. Não, mas não está ainda. Não, pai, estranho. Agora, calma. Na hora que fecha, abre. Vamos de novo. Tela cheia. Compartilhar. Ocultar. Ok. E agora? Agora sim, professor. Então, sempre a tecnologia, tá vendo? A gente vai falar de tecnologia, ela sempre apontando conosco, tá? Mas essa daqui é a minha família, né? Acho que são o alicerce da nossa vida, então, mais do que o currículo, a gente tem aí a fonte nossa, que é a Carol, minha esposa, e meus 2 filhos aí, que me dão esse apoio, acho que vale mais do que todo o currículo aí nosso. E aqui é a nossa faculdade, a nossa casa, a Universidade Federal de Goiás, a Faculdade de Odontologia, para quem não conhece, quando vier a Goiás, quando vier ao Centro-Oeste, fica o convite para vir tomar um café conosco aí na faculdade, na universidade, para conhecer o laboratório de pesquisa, a nossa sala, enfim. É sempre muito bom receber amigos em nosso ambiente de trabalho, e essa é uma faculdade que eu tenho um carinho muito grande, porque eu me formei nela, na graduação, fiz pós-graduação dentro da universidade, e pude, em 2012, ingressar como docente efetivo, e aí, com certeza, tenho longas décadas pela frente de trabalho dentro da universidade. Então, é um orgulho muito grande para mim, né? E essa é a nossa equipe de trabalho lá na universidade. Então, sempre que eu vou falar em qualquer palestra, em qualquer bate-papo, em qualquer congresso, eu gosto sempre de apresentar a nossa equipe, porque tudo que eu vou falar aqui hoje, tudo que eu vou apresentar, é fruto de um trabalho em equipe, em conjunto. Então, nada mais justo do que apresentar, né, esse grupo. Nós temos aí o nosso grande coordenador, né, nosso grande mestre, o professor Carlos Estrela, que gerencia todo esse grupo, né, foi meu supervisor na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, foi meu professor de graduação, e hoje eu tenho um orgulho muito grande de tê-lo como amigo, uma pessoa que eu tomo café aí praticamente todos os dias juntos, batemos um papo, conversamos sobre tantas coisas, não só endodontia como a vida. A professora Ana Helena, a mesma coisa, foi minha professora de graduação, de pós, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Ela aposentou recentemente na universidade, mas está lá conosco como professora voluntária da universidade e continua contribuindo de uma forma incrível, né, nos programas de pós-graduação, dentro da linha de ensino, que ela tem um domínio fantástico da sala de aula. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande.
E aí o grupo um pouco mais jovem, né, foram todos alunos formados por eles, eu, o Júlio e o Juliano, formamos os 3 juntos na graduação, e hoje somos colegas dentro da universidade, e a Patrícia, né, que é uma professora incrível, que está conosco aí também, formando esse grupo, esse sexteto dentro da endodontia da UFG. Né, inclusive a Patrícia e o Juliano vão estar lá no COB, no Congresso Brasileiro de Endodontia, em outubro, fazendo um workshop exatamente sobre endodontia digital, sobre endodontia guiada. Então está imperdível aí, para quem estiver inscrito no Congresso, fica a dica para participar desse workshop, pondo a mão na massa mesmo e fazendo os acessos guiados. E além do grupo da UFG, a gente tem mais um grupo aí de amigos que nós formamos, né, ao longo dos anos, pessoas que foram formadas, a maioria pelo professor Estrela, alguns que eu já tive aí como orientação no mestrado e no doutorado, a oportunidade de formá-los também, aí nós juntos formamos esse grupo, Endoscience, que fica o convite para todo mundo que não conhece o grupo, né, que possa conhecer um pouquinho mais, né, nas redes sociais aí, no nosso site, que a gente coloca e alimenta sempre de forma gratuita, com o material que a gente tem disponível. Tá? Então, a gente brinca que é família, mas é uma família do bem, a família que não briga, a família que está sempre junto. Mas essa é uma apresentação muito rápida, né? Nosso tempo hoje também é curto, eu já queria discutir com vocês, entrar diretamente no tema, que são realmente os desafios que nós vivemos na endodontia, no dia a dia da endodontia, na nossa prática clínica. Então, sempre que nós acordamos, nós nos preparamos, nós vamos para o consultório, nós vamos enfrentar vários desafios. O professor Estrela, algum tempo atrás, ele colocou que 4 principais desafios que nós enfrentamos enquanto profissionais, enquanto endodontistas. Então, o primeiro desafio é o desafio relacionado à nossa qualificação, à nossa formação, o nosso preparo para atender os nossos pacientes. Né? Então, a gente vê muitas vezes, principalmente nessa geração mais jovem, uma vontade muito rápida de pular etapas, né? de atingir níveis de excelência, sem entender que há um caminho, há uma estrada a ser trilhada para você desenvolver habilidades motoras, para você adquirir conhecimento, você incorporar, né, aquele estudo, aquele conhecimento na sua prática clínica, e principalmente, né, a experiência, que a experiência ela vem com o tempo. A experiência clínica ela se torna importante dentro desse processo de qualificação. Mas não só isso, né, a necessidade que nós temos de estudo constante, de participação em eventos, em cursos de imersão, para que a gente possa realmente nos preparar para atender os pacientes da melhor maneira possível. É o que a gente sempre diz, o paciente entrega na nossa mão o que ele tem de mais importante na vida, que é a sua saúde. Nós precisamos estar preparados para oferecer para ele o melhor. Esse é um desafio que só depende de nós, né? E nós precisamos entendê-lo e buscar sempre vencê-lo. Agora, nós temos 2 outros desafios que são locais, né, de atuação nossa direta. Que o primeiro é o desafio anatômico, a anatomia complexa do sistema de canais reticulares, em que nós temos diferentes grupos dentários com diferentes anatomias. No mesmo dente, nós temos formatos de condutos distintos, né, e condutos que estão interligados. Então, é um sistema realmente de canais reticulares e não um canal reticular único, cônico, achatado em sentido apical, como a gente vê às vezes em esquemas didáticos, né, em livros ou em aulas, mas sim essa rede interligada que traz uma complexidade muito grande, porque associada a essa anatomia nós temos a presença dos micro-organismos, né, que é o nosso terceiro grande desafio. Então, se a gente pensar nessa associação entre a anatomia complexa e a presença de micro-organismos, nós vamos ter aí, sim, né, um grande desafio a ser vencido na endodontia. Não que seja impossível ou que seja difícil, mas é extremamente desafiador e nós precisamos entender isso para buscar as melhores ferramentas, as melhores estratégias, né, e não transformar a endodontia em algo simples, rápido, fácil, que eu resolvo, né, com uma lima, que eu não preciso ampliar, que eu não preciso abrir, eu não preciso preparar, eu não preciso agitar a solução, eu simplesmente quero rapidez no processo, e esse não pode ser o objetivo, porque nós estamos trabalhando com a complexidade anatômica, presença desses micro-organismos que são de difícil, né? É difícil o nosso instrumento associado à nossa solução irrigadora encontrar esses micro-organismos no sistema de canais reticulares. Então, a busca realmente pela endodontia
de excelência, ela tem que passar por esses desafios. E o quarto desafio, o principal deles, na minha opinião, né, que é o gestor de todo o nosso tratamento, é a resposta imunológica, é a resposta do hospedeiro, né, é como esse paciente, esse hospedeiro, ele reage ao nosso tratamento, e por isso, né, nós não tratamos dentes, nós tratamos pessoas. Eu preciso conhecer o meu paciente como um todo para oferecer para ele, individualizar para ele o tratamento, né, de escolha, de excelência, de seleção. Então, a partir do momento que eu entendo esses desafios, eu consigo elevar o nível da minha endodontia, tratando pessoas, individualizando o tratamento, e buscando sempre me atualizar e me qualificar enquanto profissional, né? Mas quando a gente vai para o desafio anatômico, é muito frequente nós vermos colegas, principalmente mais inexperientes, que julgam dentes anteriores como dentes de fácil resolução, de fácil tratamento, né? Quem nunca se deparou, principalmente com as pessoas que estão iniciando no mundo clínico, aquela ideia de que, não, de canino a canino é fácil. Eu trabalho endodontia de canino a canino, de pré a pré, eu deixo os molares para os especialistas, né? Esse conceito ele já, né, caiu por terra há muito tempo, porque a complexidade anatômica, os desafios anatômicos estão em qualquer grupo dentário. É óbvio, de uma maneira geral, os molares, por terem mais condutos, por terem essa rede interligada de condutos, podem trazer no dia a dia um desafio maior para nós. Mas quando nós vamos para casos específicos, casos de dentes anteriores podem ser muito mais desafiadores do que dentes posteriores, por exemplo. Então, eu não posso trazer isso como uma regra. Perdão. Vamos pegar, por exemplo, um caso como esse, né, do incisivo central calcificado. Para mim, é um dos casos mais difíceis que nós temos na endodontia, porque eu tenho uma calcificação associada a uma lesão periapical, em que eu preciso atingir essa região periapical para sanificar de forma adequada, limpar, promover um controle microbiano, para que o organismo tenha condições de reparar, né, aquela lesão. Então, peço desculpa que eu estou vindo de uma gripe agora. Esse final de semana eu tive, inclusive, de cama, então estou com aquele final de gripe com a tosse um pouquinho chata, mas vamos lá. Então, nós temos, né, que alcançar essa região mais periapical de uma forma muito precisa para promover sanificação e dar condições ao organismo de reparar a lesão. Porque a lesão não é a causa da doença, ela é uma consequência. A causa é a infecção do canal radicular. Isso é muito claro para todos nós, né? Então, a busca por esse processo de limpeza interior é que leva e que potencializa e que oportuniza ao organismo reparar a região periapical. Agora, quando nós pegamos um dente como esse, incisivo central, né, que tem uma anatomia, mesmo que um pouco atrésica, convencional, esse acesso ele já não se torna tão complexo, né, porque nós vamos desgastar ali 4, 5 milímetros de dentina até cair na câmara coronária, e a partir do momento que eu estou na câmara coronária, eu tenho condições de uma ampliação efetiva, uma limpeza, né, e um processo efetivo de sanificação do sistema de canais radiculares. Aqui não. Então, vamos pensar, né, num caso como esse, uma calcificação até região de terço apical, associada aqui a uma lesão periapical, né, em que o acesso ele não vai se dar na região coronária como um caso convencional, né, mas esse acesso ele se dá na região mais apical. Então, a minha precisão de desgaste precisa ser muito maior, porque eu não estou buscando acessar só a região coronária, mas eu preciso de um desgaste preciso até a região periapical. Esse é um cuidado muito grande que nós temos. Então, esse acesso, esse desgaste, né, precisa ser muito bem planejado e executado. E aí entra na questão de ser muito operador dependente. E não só operador dependente, né? Quantas vezes nós temos casos em que eles caem no dia errado para nós, né? Eu não estou no dia muito bom e eu tenho uma dificuldade maior. A gente tem dia que tudo dá certo no consultório, mas tem dias que esses casos mais complexos nós começamos a ter maior dificuldade, inclusive acidentes que podem ocorrer com todos nós, né? Porque desvios mínimos, se eu tenho um desvio pequeno de 5 graus nesse acesso, vejam, se eu estou buscando um acesso na região coronária, vamos supor que a câmara pulpar estivesse aqui, esse desvio ele é mínimo, ele não causa nenhum impacto na região de câmara coronária. Então,
Então, quantas vezes nós abrimos o dente um pouco mais para mesial, um pouco mais para distal, um pouco mais para vestibular e corrigimos esse acesso, né, no desgaste compensatório, na forma de contorno, enfim. Mas quando eu caminho para a região mais apical, em casos como esse, de calcificação, o risco de perfuração ele aumenta, né, e ele pode ocorrer na região mais apical ou mesmo em terço médio. Falando de 5%, imperceptível na mão, imperceptível clinicamente. O mesmo com desgastes, com desvios de 10%, que seriam clinicamente muito pequenos. Se eu imaginar uma angulação de 10% diferente na broca, eu vou ter aí um impacto pequeno quando eu penso em câmara coronária. Mesmo raciocínio. O mesmo com desvio de 10%, eu vou cair na câmara coronária, às vezes próximo da parede vestibular, pois eu consigo corrigir esse acesso nessa região mais coronária do dente. Mas quando eu penso num caminho no interior da raiz, né, essa possibilidade ali de perfuração se torna muito evidente. Inclusive perfurações em terço médio ou mesmo cervical da raiz, né? Claro que, clinicamente, eu consigo ir corrigindo com as radiografias transoperatórias um desvio mesiodistal, mas nós não temos a possibilidade de fazer essas correções no sentido vestíbulo palatal, vestíbulo lingual no dente inferior. E por isso essas perfurações, elas ocorrem normalmente na vestibular. Então, a falha nossa. Nós queremos acompanhar essa inclinação da face vestibular e não entendendo, né, a real inclinação do dente e da raiz. Então, muitas vezes, acompanhar essa inclinação pode ocorrer aqui ou incorrer em uma perfuração nesse terço mais cervical da raiz. Isso é um ponto importante de entendimento, né? Então, casos como esse são possíveis de se tratar, sim, com todo o arsenal que o endodontista precisa, né? Então, eu tenho um dente de calcificação, eu posso buscar um planejamento adequado com a tomografia, utilizar recursos de magnificação, pontas ultrassônicas, com a minha experiência clínica, né, associada a essa tecnologia, você direciona o desgaste e consegue encontrar o conduto. Você pode ter sucesso dentro desse desgaste direcionado. Mas são situações clínicas que se tornam muito operadores dependentes, com alto risco de insucesso. E não sou eu que estou falando isso, aqui são 2 trabalhos que nós publicamos, né, uma revisão sobre perfurações radiculares, que eu tive a oportunidade de publicar junto com o professor Estrela, o Giampiero, que está lá na Austrália, o Júlio, Orlando, enfim, o Álvaro. Nós fizemos uma revisão sobre perfurações radiculares, e um dos fatores de risco mais importantes para perfuração é exatamente canais calcificados. Então, em canais calcificados, essa chance de perfuração radicular se torna muito mais evidente. E assim também nós publicamos um outro caso clínico, mostrando, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, essa resolução desse caso clínico, discutindo justamente a possibilidade de perfuração em canais calcificados. E é o que acontece muito com o endodontista, né? Nós temos aí, com essa falsa ideia de que dentes anteriores são de fácil resolução, né? A falsa ideia de que isso pode ocorrer, muitos colegas fazem tentativas antes de encaminhar para o especialista, antes de encaminhar para o endodontista mais experiente, ou mesmo de realizar um planejamento adequado, né? Então, vejam, é uma rotina do endodontista receber canais calcificados com um acesso prévio, em que, às vezes, o indicador liga e fala assim, ó, eu não consegui, não encontrei o conduto, estou te encaminhando para você seguir com o tratamento, né? Essa é uma ideia de que, não, vou tentar, não deu certo, eu encaminho para quem sabe um pouquinho mais do que eu. E a gente precisa eliminar isso da odontologia moderna, né? Nós precisamos realizar sempre procedimentos com um bom planejamento. Talvez o planejamento hoje seja mais ou tão importante quanto a própria técnica de execução, com as ferramentas que nós vamos executar, porque você consegue, sim, oferecer, né, procedimentos mais assertivos e previsíveis ao paciente. Mas quantas vezes, né, não chegaram casos como esse, uma tentativa anterior e um encaminhamento? E aí, qual que é a nossa tendência natural de vaidade do profissional, né, do ser humano? Não, ele não conseguiu porque ele não tem, né, um domínio técnico que eu tenho. Ele não conseguiu porque ele não tem um microscópio e a ponta de ultrassom adequada. Então, senta aqui, paciente, vamos abrir esse dente, eu vou encontrar esse conduto aí, porque eu sou tecnicamente melhor que o colega. E, às vezes, essa falta de
de humildade também pode nos levar a assumir filhos que não são nossos, né? Porque a perfuração, ela não tem DNA, é de quem pôs a mão por último, né? Então, passos simples, como, por exemplo, a solicitação do exame por imagem, como a tomografia, que vai nos mostrar uma perfuração na vestibular, que a radiografia não mostra, né? Traz aí uma possibilidade de um planejamento mais correto, mais assertivo, né? Em que eu não vou assumir um problema ou um erro, ou um acidente que não fui eu que causei. É óbvio que eu vou oferecer para o paciente o tratamento, né? Não só da periodontite, aplicar o que ele tem, mas também dessa perfuração, mas sem assumir um possível, né, erro ou acidente operatório. Então, é um cuidado que a gente precisa ter também, controlar um pouquinho a vaidade e buscar um planejamento correto antes de executar. Tá? Então, essa possibilidade de perfuração em canais especificados é muito alta, né, principalmente em profissionais menos experientes, tá? Então, o planejamento digital, ele veio com esse intuito também, de nos auxiliar em casos assim, em casos complexos, seja de dentes anteriores, posteriores, enfim. Você consegue trazer aí uma possibilidade de usar ferramentas digitais para criar aí um caminho para esse desgaste com menor chance de erro. E é óbvio, nós vamos falar no final, que não é uma técnica que tem 100% de sucesso, que eu vou usar para todos os casos, né? É uma técnica que ela vai fazer parte ali do arsenal do endodontista para casos específicos, casos que ela tenha indicação. Nós vamos buscar essa ferramenta para nos auxiliar, né, e democratizar um pouquinho mais a resolução de casos como esse, né? Porque se a gente pensar no mundo digital, e às vezes eu vejo muitos colegas muito resistentes em dar esses passos, né, em abrir a cabeça, em buscar ferramentas novas, achando que essas ferramentas vão torná-lo, sei lá, um profissional pior. Pelo contrário, né, a tecnologia está aí para nos ajudar. Eu uso esse exemplo sempre nas aulas, quando a gente vai falar de guia, de direcionamento, porque, né, antigamente, quando eu era criança, ia viajar com meu pai, né, nós entrávamos no carro aqui em Goiânia e saíamos lá em Fortaleza, né, saíamos lá na Bahia, em João Pessoa, já fui para o Nordeste, já fui para o Sul, enfim. Como que nós íamos? Saíamos daqui e íamos até lá. Existia aí o famoso guia 4 rodas, né, o mapão do Brasil. Então, minha mãe, de um lado, abria esse mapa, meu pai traçava a rota e ela ia direcionando meu pai nessas estradas aí do Brasil. Então, muitas vezes errava, a gente passava por um cruzamento que não tinha visto, tinha que voltar, às vezes, 20, 30, 50 quilômetros, não tinha previsão de tempo de viagem, porque saía, às vezes tinha um problema como esse, ou uma estrada estava mais movimentada do que esperávamos, e isso era um problema durante a viagem, então você não tinha como planejar exatamente as paradas, o horário que você iria chegar, era uma viagem meio às escuras, né? E íamos lá, meu pai e minha mãe na frente, e eu e meus 2 irmãos atrás. Eu, como mais novo, óbvio, ia no meio, né? Então era uma viagem bem apertada para mim em todos os sentidos, porque ia tomando cotovelada de um lado, do outro, ficando espremido no meio, e a gente saía por esse Brasil aí buscando. Chegávamos, nós nunca nos perdemos, mas nós tínhamos, às vezes, um tempo de viagem maior do que o planejado, errávamos muito nesse trajeto, né? O outro exemplo ia buscar um endereço aqui em Goiânia, às vezes eu não sabia, no setor que eu nunca tinha ido, aí você ia perguntando, né? O famoso pergunta no posto Ipiranga. Você andava, chegava na região que já era desconhecida, perguntava, ó, precisava ir em tal rua, em tal local, aí o cara ia te guiando, você andava um pouco em algumas ruas, perguntava de novo em outro posto, perguntava ali numa venda, numa loja, até chegar. Às vezes você errava, às vezes o cara não sabia, falava para você ir para a esquerda e era para a direita, a gente conseguia chegar no nosso caminho, né, no nosso destino, mas de uma maneira ainda de tentativa e erro, de vai e volta, vai para um lado, até chegar no destino final. E hoje nós temos recursos digitais que nos levam exatamente no ponto que eu preciso, com o tempo de viagem, né, exato também, às vezes com uma pequena variação, e que erram muito menos. Erram. Né? Às vezes nós vamos ter caminhos que não eram os melhores, né? A gente tem exemplos disso aí, mais drásticos, né, como aqueles caminhos que levam às favelas do Rio, que pessoas aí, famílias foram assassinadas, mas outros que no nosso dia a dia, você acha que você está indo por um caminho mais interessante, você cai às vezes no engarrafamento, poderia ter ido por outro, mas na grande parte das vezes ele te traz uma solução muito mais previsível e fácil para o nosso dia a dia.
Você viaja e dirige o mundo inteiro hoje, sem precisar perguntar, sem precisar usar um mapão desse do país que você visita, utilizando simplesmente, né, o Waze. Então, isso fica muito claro para mim quando eu vejo, às vezes, resistência de alguns colegas, em avançar para o novo, em conhecer o novo. Porque o mais difícil não é ter essas ideias inovadoras, é você tirar as velhas ideias da mente. Essa é uma frase muito legal do Drew Rock, ele é fundador e CEO emérito do Visa, da Visa, e ele colocou isso, eu acho que cabe muito bem. Vamos estar abertos aí à evolução, não só da nossa profissão, como da humanidade, porque nós aceitamos muito bem as novidades no nosso mundo pessoal e temos muita resistência de avançar, muitas vezes, no mundo profissional, né? E você buscar, né, alternativas, tecnologias, uma cozinha mais organizada, isso não vai te fazer ou não profissional, né, pior, né? Ele vai te trazer ferramentas para você realmente melhorar o seu procedimento e oferecer algo para o paciente melhor. Agora, não quer dizer que a ferramenta por si só, ela realiza o procedimento, né? O exemplo é esse. Eu tenho uma cozinha mais rústica e uma cozinha mais moderna, né? Me coloca nessa cozinha moderna e coloca aqui o fogaço na cozinha mais rústica. Eu tenho certeza que o prato dele vai sair fantástico. E o meu vai sair o meu ovo frito, no máximo a minha carninha assada ali, que eu domino um pouco, mas, né, nunca vou chegar aos pés. Então, o profissional ainda é o principal pilar que nós temos na execução de qualquer tarefa ou qualquer procedimento em qualquer profissão. Mas as ferramentas, elas podem nos ajudar, sim, né? Então, se eu tenho ferramentas mais rústicas, talvez o meu trabalho ele demore um pouco mais, ele não fique tão perfeito quanto quando eu caminho, né, para um local de trabalho, para ferramentas mais avançadas. E aí são vários exemplos, né, que nós temos na endodontia, a magnificação, o uso do ultrassom, os sistemas, né, mecanizados de instrumentação, que são incríveis, fantásticos. E aí também, mais uma ferramenta que a gente pode pôr no nosso arsenal ali, que é o planejamento, a endodontia digital, como uma ferramenta a mais nesse contexto aí do endodontista, tá? Porque a tecnologia, ela faz parte hoje da endodontia, da odontologia, né? Os recursos tecnológicos, eles estão aí. E algumas áreas, algumas especialidades exploram muito mais esses recursos tecnológicos que nós. Então, se a gente pegar, por exemplo, a reabilitação, a gente pegar a ortodontia, né, a implantodontia, eles já incorporaram essa tecnologia há muito tempo no seu dia a dia clínico, e a gente ainda fica com algumas resistências a buscar uma evolução, seja no diagnóstico, a tomografia. Hoje a tomografia é base para um planejamento adequado na endodontia, e às vezes a resistência não é do paciente, é do profissional em solicitar o exame que vai melhorar a qualidade do procedimento, o planejamento do próprio endodontista. Então, são conceitos enraizados que a gente precisa soltar um pouquinho. E aí, né, tem outras tecnologias, como o escaneamento, as impressoras, nós vamos falar um pouquinho, que fazem parte desse caminho da endodontia guiada, da endodontia digital, que nós vamos mostrar para vocês. Então, pensando na odontologia, hoje o fluxo digital está muito bem sedimentado, né, em algumas áreas. Eu pego, por exemplo, casos como a da Carol, minha esposa, ela é reabilitadora, trabalha muito bem a parte da estética, e todos os casos, 100% dos casos dela, ela planeja antes, digitalmente, para apresentar para o paciente a possibilidade de resultado que ele vai ter, né? Então, ela discute com o paciente antes de executar na boca dele o formato, a cor, né, as mudanças que ele pode ter no sorriso dele, alinha a expectativa, né? Isso é importante na parte de estética. Eu brinco, né, que tem paciente que é feio, ele não vai deixar de ser feio porque ele mudou o sorriso, ele vai ter um sorriso melhor, mais bonito, mas ele vai continuar sendo feio. Você alinha essa expectativa com ele, né, antes de executar. Porque às vezes você termina a execução e ele tinha uma expectativa completamente diferente de resultado. Então isso é importante. E toda tentativa e erro é feita no mundo virtual. Então você coloca um dente um pouco mais longo, o paciente não gosta, você muda a coloração, ele não gosta, você vai ajustando, você não faz isso direto na boca do paciente. E como era na odontologia antigamente? Era na boca dele. Fazia uma faceta, vinha a restauração, a coroa, testava, não gostou, manda para o laboratório de novo, refaz, manda uma outra, com outro formato, com outro tamanho. Isso hoje ficou com um ajuste muito menor, porque as expectativas são alinhadas antes. A tentativa e erro é feito antes no mundo virtual, enquanto o paciente está na casa dele tranquilo. Então, vejam, o caso eu acho muito legal.
né, esses casos que ela apresenta, porque você tem o início, você tem um projeto virtual, antes de qualquer execução, o paciente entende a possibilidade de resultado, e depois de realizado, você vê que está muito próximo do que foi planejado. Né? Aqui em resina composta, direto na boca do paciente. Então não é fresado, não, ela fez direto na boca dele, mas já sabendo o formato que ia dar, os acréscimos que eram necessários, né? Como ela faria a texturização ali de cada faceta, enfim, traz um resultado muito legal. Isso é um ponto muito bacana da odontologia digital na reabilitação. E por que isso é possível hoje para eles? Porque eles conseguem copiar de forma muito exata as estruturas externas do dente. Então, você tem o escaneamento digital que consegue copiar de forma exata, precisa, as estruturas dentais sem distorções, sem alterações de forma. Né? Então, a partir desse momento que você busca a informação no mundo real, leva para o mundo digital, aí no mundo digital cabem todas as tentativas e erros antes de voltarmos a executar no mundo real. Então, essa foi a grande evolução. Né? Então, quanto vai acrescentar, se vai desgastar ou não o dente, isso tudo é feito num planejamento virtual. O paciente está na casa dele, você está testando e tentando e realizando essas tentativas de acertos e erros no mundo virtual, né? Antes de buscar a execução na boca do paciente. Quando o paciente vem para a execução, você já sabe o que pode dar errado, você já evita, né, qualquer tipo de acidente, você já tem um resultado final planejado, programado, e o tempo clínico, inclusive, se torna muito menor, né? Porque a execução se torna muito mais assertiva. E aí eu gosto de mostrar meu caso, porque eu caí nessa pegadinha, né? Eu tinha lá meu sorriso, era feliz com o meu sorriso desde sempre, né? Minha queixa principal, nenhuma, não tinha nenhuma queixa, mas a Carol tinha a dela. Né? E durante anos ela vinha, não, Daniel, nós precisamos mudar esse sorriso seu, não, Daniel, eu trabalho com isso, você com sorriso, né, com formato, eu quero melhorar seu sorriso, eu preciso, e eu não queria, sempre muito resistente à mudança, né? A gente tem isso enraizado, não quer mudança. Até que um dia ela me pegou no contrapé. Ela tem um curso aqui, uma mentoria muito bacana, que ela já dá há algum tempo. Foi a primeira turma que ela iria ministrar essa mentoria. Tinha um paciente programado, pelo menos ela me disse que tinha, né? E faltando aí 3, 4 dias para o curso, o paciente desmarcou. E aí ela veio, Daniel, eu preciso de você, eu não tenho outro paciente para colocar de última hora, né? Começou a sair lágrimas dos olhos, né, Kleber? Eu fui lá, abracei ela e falei, tá bom, meu bem, eu fico sendo seu paciente se você não encontrar nenhum até no dia. A lágrima puxou, chupou na hora, secou, ela virou as costas, falou muito obrigado, e foi, né, cuidar da vida dela, e eu senti que eu caí aí numa pegadinha. Mas, né, tirando toda essa brincadeira, ela levou o meu sorriso lá para o mundo virtual e fez todo o planejamento sem tocar em mim. Né? A única coisa que eu falei para ela é, Carol, eu não quero que desgaste dentes, porque se eu não gostar, você remove essas resinas depois. E foi resina direta, né, que ela fez esse planejamento e executou depois. Então, o que eu acho fantástico são os recursos hoje que nós temos. Né? Recursos em que você traz uma cópia muito fiel das estruturas dentais e você consegue, né, buscar ali e trazer todas as possíveis alternativas e possibilidades de erro, de acerto dentro do mundo digital. Você vê, você tem hoje um articulador virtual, né, em que você vai ajustar toda a oclusão do paciente sem antes, né, colocar a mão na boca dele. Então, você busca aí, né, esses ajustes, esses acréscimos possíveis ou não, regiões em que você vai precisar acrescentar um pouco mais, tirar, para que no momento da execução na boca, né, se torne muito melhor. Eu estava aqui em casa, tomando a minha cervejinha artesanal, que eu adoro, assando a minha carne, e ela estava lá com o protético, planejando o caso, para que o momento da execução fosse mais tranquilo, né, para mim e para ela nessa execução. Então, sorriso antes, depois, ela ficou super feliz, até hoje ela olha, elogia o sorriso, então, happy wife, happy life, eu acho que a gente precisa, né, ter esse ditado aí na vida. A queixa principal foi resolvida, que era dela, e eu estou aqui feliz também, porque a minha esposa está satisfeita e feliz. Tirando essa parte, né, pessoal, de brincadeira, não só a reabilitação ter utilizado os planejamentos digitais, como a implantodontia. Eu conheço implantodontistas hoje que realizam todos os implantes guiados, porque traz mais tranquilidade, mais segurança, mais rapidez no procedimento.
Então, ele entende que o investimento nesse planejamento virtual, na impressão do guia, vai trazer um benefício muito grande para ele e para o paciente. E aí ele realiza os procedimentos guiados. Outros trabalham em casos um pouco mais difíceis, complexos, né, para evitar erros. Então, você traz mais previsibilidade de resultado. Então, a implantodontia tem utilizado. E nós buscamos essas ferramentas, inclusive, na implantodontia, essas ferramentas digitais. Então, vejam a possibilidade que a gente tem. Periodontia também tem utilizado guias aí, por exemplo, para aumento de coroa clínica. É possível fazer sem? É óbvio que é. Quantos anos, quantas décadas foram feitos aumentos de coroa sem guias? Mas por que utilizar o guia? Eu vou ter um tempo de cirurgia muito menor. Eu vou ter um risco menor de erro, de remover um pouco mais ou um pouco menos de osso em qualquer região. Porque eu tenho exatamente um direcionamento desse desgaste em todos os dentes que eu planejei realizar esse aumento de coroa clínica, seja ele estético ou não. Então, o tempo de cirurgia, eu teria que vir aqui com a sonda periodontal, anotar quanto que eu vou retirar em cada face, na mesial, na região mais cervical, na distal, eu vou medindo com a sonda, vou fazendo isso dente a dente, eu já tenho um guia que vai me direcionar nesse desgaste de uma forma muito mais tranquila, né? Então, é um ganho que nós tivemos nas outras áreas também. E eu acho que a ortodontia, assim como a reabilitação, foi uma das que mais evoluíram, estão aproveitando esse mundo digital, do planejamento digital, né? Eu acho isso fantástico. Você conseguir planejar um tratamento em 2 anos e meio, com trocas de placas, né, em que essas placas vão movimentando os dentes, colocando ele em posições diferentes até a finalização, o fechamento, né, que o Invisalign foi a primeira empresa aí a trazer essa novidade, hoje nós temos tantas outras no mercado. Então, tudo vindo do mundo digital. Você prospectando o resultado final, trabalhando com os possíveis erros, com as possibilidades de acertos, de erros, o que vai caminhar melhor para o paciente, e a partir do momento que você chega a uma conclusão, você consegue realizar esse procedimento de forma muito mais tranquila, né? E por que não fazer isso na endodontia? Por que não trazer essas ferramentas também para o nosso dia a dia clínico? É um caso como aquele que eu mostrei, de uma perfuração, um canal calcificado até o terço apical. Por que não buscar uma ferramenta que me direcione esse desgaste da região cervical até a região apical, né? Para que aquele possível desvio de 5, 10 graus, que podem acontecer clinicamente, né, ele não ocorra. Eu diminuo a possibilidade de acidente nesse procedimento. Eu ganho tempo clínico, porque se torna um procedimento de maior rapidez na sua execução, né? Então, por que não buscar essas ferramentas e incorporar essa ferramenta no nosso dia a dia clínico? E o que eu acho fantástico é uma ferramenta de curva de aprendizagem baixa, rápida. Então, cursos de capacitação, eles já vão te trazer a segurança para você executar, e você consegue, sem nenhum investimento no seu consultório, executar casos assim. Porque eu não preciso ter a tomografia, eu não preciso ter o scanner, eu não preciso ter o software de planejamento, eu não preciso ter a impressora 3D. Eu só preciso conhecer a técnica, me capacitar nela e ter um planning center, um centro de radiologia que domine a técnica e que seja um parceiro meu. Que não precisa, inclusive, estar na minha cidade. Hoje eu consigo trabalhar com planning center em Belo Horizonte, em São Paulo, interior de São Paulo, no sul, aqui em Goiânia. Eu só preciso capturar as imagens e mandar para o planning center. Eles vão planejar, vão imprimir o guia e vão me mandar via correio. Hoje a possibilidade aí de entrega, né, desses produtos é muito grande. Então, eu posso trabalhar com planning center em qualquer lugar do Brasil. Eu só preciso adquirir as imagens do meu paciente e enviar para eles. Então, é uma possibilidade de utilização da técnica muito grande, né? E aí nós vamos para essas vantagens, pensando na endodontia e também em todas as outras áreas. Quais são as grandes vantagens de entrar nesse mundo digital para determinadas situações? Primeiro, eu vou oferecer procedimentos mais previsíveis. Em qualquer área, eu tenho previsibilidade final, porque eu já fiz a simulação virtual do resultado desse paciente. Eu vou ter maior comodidade, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Porque você vai trabalhar um procedimento em que eu já tenho ali um resultado mais ou menos planejado. Eu não vou entrar naqueles casos em que dá um suador na gente, você vai com ansiedade, não dorme no dia anterior, porque vai executar um procedimento
você não sabe se ele vai dar certo ou não. Você não entra naquela de oferecer para o paciente e falar, vamos tentar, vamos ver se dá certo, né? Se coloque no lugar do paciente. Você procura um profissional, você procura um especialista e a fala dele para você é, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Se não der, a gente extrai o dente e põe no implante. Poxa, vamos oferecer procedimentos mais previsíveis, maior comodidade para o profissional. São procedimentos menos invasivos, porque eu não estou buscando, e eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês aqui na sequência, inclusive a gente faz esse treinamento, hoje o workshop que a Patrícia e o Juliano vão dar lá, eles vão fazer esse treinamento também. Hoje eu passei o dia inteiro com nossos alunos de especialização, coincidentemente, hoje foi o módulo de treinamento deles de endodontia guiada, em que eles acessam, né, um dente convencional, com a broca 10-11, haste longa, né, bem pequena, uma fresa de pequeno diâmetro, mas buscando esse canal calcificado, e o outro dente eles fazem um acesso guiado. Você percebe que a quantidade de tecido removido é muito menor, né? Então, você tem um controle desse desgaste, um planejamento desse desgaste. Há uma necessidade para nós, da endodontia, de um pequeno investimento inicial. O investimento é na capacitação, que eu vou trabalhar junto com o Planning Center de confiança. Eu não preciso adquirir nenhuma tecnologia, eu vou usar o meu motor endodôntico, eu vou comprar simplesmente uma broca, né, que custa aí em torno de R$180 e vou utilizar no acesso guiado. Agora, toda a tecnologia para o planejamento, para aquisição das imagens, para impressão, é do Planning Center, né? Então, eu não preciso desse investimento para iniciar nesse mundo digital. E, para mim, a grande vantagem é que você oferece menor risco operatório ao paciente. Existem riscos? Existem. Qualquer procedimento que nós formos realizar na área da saúde, ele tem um risco, né? Mas você traz com a possibilidade de risco menor. Então, esse é um grande avanço também. Até porque nós estamos falando de casos complexos, casos difíceis. Eu não vou utilizar um guia para acessar um dente que não há indicação, que não há necessidade. Eu não vou corrigir uma falha técnica minha, eu tenho dificuldade em abrir molar. Aí eu vou usar um guia para abrir o molar? Não. Eu preciso corrigir essa falha técnica minha. Agora, em casos em que há indicação, remoção do pino de fibra, um canal calcificado, eu posso utilizar o guia, vai me trazer um menor risco operatório no procedimento. Tá? E nós só conseguimos realmente hoje trabalhar com acessos guiados, utilizar os guias, porque nós tivemos um avanço muito grande nas imagens, na captura de imagens. Lembrem, se eu tenho um pequeno desvio de 5, 10 graus, eu posso ter uma perfuração. Se essa cópia da estrutura interna do dente não fosse tão precisa, ela fosse relativamente precisa, eu também poderia ter grande risco nos meus procedimentos. Então, só com a evolução da tomografia, dos exames por imagem, que é a base do nosso planejamento, é que nós podemos avançar, né, para procedimentos como esse, como a endodontia guiada, que eu vou mostrar para vocês. E esse avanço ele ocorreu primeiro nos equipamentos, né, nós temos cada dia novos tomógrafos sendo lançados, né, no mercado. Nós tínhamos os tomógrafos importados, como o Prexo, o da Morita, que são espetaculares. Agora, recentemente, a própria Dabi lançou um tomógrafo com a nitidez muito grande de imagem. Então, esse avanço é importante nos equipamentos, porque associado ao avanço dos equipamentos, nós tivemos também o avanço dos softwares, né? Então, nessa possibilidade de utilizar filtros, de utilizar recursos nos softwares que vão proporcionar, né, planejamentos digitais bem precisos e assertivos, com baixo risco de erro. Além disso, é importante nós, enquanto profissionais, enquanto endodontistas, entendermos que a tomografia é um exame dinâmico, ele não é um exame estático. A gente precisa tirar da mente aquela ideia de que eu vou ver prancha, que eu vou ver imagem estática no exame do tomográfico. Isso é da radiografia. A tomografia eu preciso manipular a imagem, preciso navegar por ela. Vai chegar muito, muito em breve, eu espero, é o momento em que os radiologistas vão mandar para nós como laudo, como imagens, não imagens estáticas, mas vídeos. Isso já acontece em muitos centros de radiologia, né? Você manda o vídeo da navegação. O endodontista, o profissional de cá, abre a tomografia, abre o DAI, que navega por ela e busca as informações. Isso é base hoje, né? Entender e navegar no exame por imagem. E também entender que as reconstruções tridimensionais são importantes no nosso diagnóstico, no nosso planejamento. No início da tomografia havia muita distorção nessas imagens. Hoje não, elas são muito realistas.
Você consegue utilizar essas reconstruções tridimensionais para a nossa prática clínica diária. Veja uma situação como essa, né? Consigo obter informações importantes aqui desse corte? Consigo. É um corte de tomografia que eu vejo os 3 condutos. É o mesovestibular, o mesolingual e o mesomedial. Mas se eu busco uma reconstrução como essa, é o que eu estou enxergando lá na boca do paciente. Eu consigo associar muito melhor uma imagem como essa do que eu vou planejar, do que eu vou executar, do que um corte como esse. Então, vamos buscar mais utilizar recursos de reconstrução, né? Esse vídeo do Mike também, né? São todas imagens do Mike, do Estrela, que são imagens lindas, né? Mostrando aqui o quarto conduto, né? Ele navegando aqui como um vídeo para esse quarto conduto. Então, quando você ajusta aí todas as linhas de paralaxe, você faz todas as correções necessárias e você cria essa reconstrução tridimensional, você consegue visualizar como estará a câmara coronária no momento do procedimento. Eu individualizo o atendimento desse meu paciente, eu sei exatamente a distância de um conduto para o outro, se eu tenho ou não uma projeção de dentina, onde está essa projeção de dentina, a gente sai daquela endodontia de protocolo, fazer tudo igual, né, para uma endodontia individualizada, em que eu ofereço para o paciente procedimentos para aquele dente, para aquele paciente, e vou buscar no meu arsenal as ferramentas que eu tenho. Esse é o mundo digital. A gente sai daquela ideia de que eu encontrei o quarto conduto e eu resolvi o problema do paciente. E esse caso, que ele tem 5 condutos, que ele tem 6 condutos. A tomografia vai me mostrar e eu vou buscar isso clinicamente. Porque se eu não encontrar todos esses condutos, vejam, na raiz mesovestibular, 3 condutos. Aqui na disco vestibular, ele se bifurca. Né? Então, você tem 2 condutos ali na região média da raiz. Se eu não encontrar esses condutos, eu vou ter ali nicho de bactéria e vai levar ao insucesso. E o que ficou mais caro para o paciente? Ter que retratar esse dente depois, ter que fazer uma cirurgia parendodôntica porque o dente foi maltratado, ou nós solicitarmos exames, planejarmos de forma adequada e oferecermos para ele o primeiro atendimento, a primeira execução de forma correta. Então, esse é o raciocínio que a gente precisa ter sempre. Então, esse avanço, desculpa mais uma vez, esse avanço da tomografia, né, como um recurso importante para a endodontia, já se tornou algo, né, da atualidade, não é mais do futuro. Eu vou pedir tomografia para casos muito difíceis. Não, pelo contrário. Né, cada vez se tornam mais raros os casos em que nós não utilizamos a tomografia para planejamento. Né, porque a partir desse momento eu tenho hoje cópia muito fiel dessas estruturas. Uma cópia exata das estruturas externas e internas do dente. E aí nós conseguimos avançar, não só para usar a tomografia só para planejamento, mas utilizá-lo também como um recurso para os guias, para os acessos guiados, né, para a impressão de guias que vão ser articulados nessa anatomia complexa para acessar áreas de difícil acesso. E aí entra o fluxo digital da endodontia guiada em si, né, que é o que a gente tem trabalhado, que eu quero falar com vocês da forma mais rápida. Então, qual que é o fluxo digital da endodontia guiada? O paciente vai chegar lá no consultório, eu vou solicitar, claro, uma tomografia, porque é um caso um pouco mais complexo, definir que é um caso que tem indicação para endodontia guiada, eu preciso associar uma outra informação, que é o escaneamento intraoral. Por que ainda é importante utilizar esse escaneamento intraoral? Porque o guia ele precisa de uma adaptação muito precisa nas estruturas dentárias. E muitas vezes o paciente tem uma coroa metálica, tem um implante, que a tomografia pode trazer um artefato de imagem. Não no dente que nós vamos acessar, mas em dentes próximos. E aí eu não vou ter possibilidade de um encaixe perfeito e preciso desse guia. Então, para que eu tenha esse encaixe perfeito e preciso do guia nos dentes do paciente, na estabilidade desse guia, eu preciso dessa informação secundária, que é o escaneamento intraoral. Então, a partir do momento que eu tenho essas duas informações, eu posso pegar esses arquivos e mandar para qualquer lugar do Brasil, do mundo, para realizar esse planejamento para mim. Tá? Então, o que eu preciso do paciente é que ele faça esses 2 exames. A tomografia eu não tenho na minha clínica, eu mando para o centro de radiologia. Chego no escaneamento, eu tenho lá na clínica, eu preciso mandar para o centro de radiologia? Não, eu mesmo faço o escaneamento do paciente, somo as 2 informações e aí vamos para o planejamento digital. Né? E aí entra esse planejamento digital do guia no mundo virtual. Né? E a partir do momento que você desenha esse guia virtual, você tem ali no mundo digital, né, as tentativas e erros, como a gente já falou, testadas, chegam num desenho final, e aí entra uma participação muito grande nossa, muito importante nossa, que é a aprovação desse planejamento.
Daniel, eu não domino software, eu não tenho os recursos tecnológicos, eu quero mandar para o Planning Center e receber o guia em mãos. Sim, você pode fazer isso, desde que você aprove e participe dessa etapa final do desenho. Porque quem conhece a anatomia do dente somos nós endodontistas. Quem sabe o ponto ideal de acesso somos nós endodontistas. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. E uma vez pronto o guia, você tem ele ali impresso, pronto para ser utilizado em boca, para realizar o acesso guiado daquele paciente. Então, basicamente, eu vou precisar dessas duas informações, o escaneamento, o arquivo STL e o arquivo DICOM, são colocados dentro do software de planejamento. Essas informações, elas são sobrepostas, então eu preciso sobrepor a imagem do STL, essa estrutura externa, à imagem da tomografia, para que eu tenha adaptação e o correto alinhamento do meu guia, né? Vejam, esse vídeo aqui mostra muito bem, essa linha amarela é a cópia pelo scanner, a linha amarela é a cópia pelo scanner, e você tem aqui a imagem capturada da tomografia sobreposta. E você consegue aqui avaliar, vejam no vídeo, caminhando pelas imagens, entender que há uma sobreposição perfeita. Esse é o primeiro passo. Uma vez feita essa sobreposição perfeita, nós vamos desenhar o caminho da minha guia, da minha fresa. O ponto exato de eleição, quanto essa fresa vai entrar dentro do canal, o que eu quero de desgaste real dessa fresa dentro do canal radicular, para que a gente possa trabalhar de forma bem assertiva. E aí o fundo virtual ele vai te permitindo realizar o desenho desse guia, o ponto inicial de acesso, essas janelas de inspeção que são fundamentais para a gente avaliar essa adaptação correta do guia. Ele não pode ser como se fosse um protetor bucal, eu preciso ter essas janelas para avaliar essa adaptação do guia de forma adequada. Feito isso no mundo virtual, aprovado por nós endodontistas, a gente traz para o mundo real por meio das impressoras tridimensionais. Então, as impressoras elas têm esse papel fantástico no mundo hoje. Nós temos impressoras com diferentes tecnologias que são utilizadas na indústria automobilística, de aviação, enfim. E nós temos também a tecnologia dessas impressoras em resina para a odontologia. Então, você traz para o mundo real que foi planejado no mundo virtual. Tá? É uma técnica que surgiu alguns anos atrás, aí, a primeira publicação é por volta de 2016, foi um caso clínico, um relato de um grupo da Alemanha e da Suíça, em que eles buscaram as ferramentas da implantodontia e buscaram, acessar um canal calcificado que tinha calcificação de terço médio para cervical. Então, as ferramentas da implantodontia já utilizadas nos implantes guiados para avaliar se elas seriam possíveis também dentro da endodontia. Então, fizeram o planejamento do software da implantodontia, utilizaram ali o desenho do guia que a implantodontia utiliza e utilizaram a menor fresa que a implantodontia tem, de 1.3, que seriam aquelas fresas que são utilizadas para estabilização em osso desses dentes, desses guias em implantodontia. Então, adaptaram ali na boca do paciente, vejam, imprimiram, trouxeram para o mundo real, adaptaram na boca do paciente e fizeram acesso, utilizaram aquela fresa até o ponto de encontro da fresa com o guia. Esse aqui é o stop que nós temos da nossa fresa. Ela determina o quanto a fresa vai entrar dentro do conduto. Isso a gente planeja antes. Eu não vou ficar marcando a minha fresa ou colocando stop na minha fresa para ver o quanto ela entra. O próprio guia já é o stop da fresa até o ponto de encontro com o canal radicular. E eles puderam observar que esse desgaste foi muito preciso, eles encontraram o conduto, conseguiram preparar bem e obturar esse dente, tiveram sucesso nesse caso clínico. Isso não significa que o sucesso nesse caso clínico pode ser transportado para todo mundo. São erros e falhas do passado de outras áreas. O resultado de um caso clínico, eles transportaram isso como uma verdade absoluta. Então, o cuidado que a gente tem que ter, e esse grupo teve esse cuidado. Então, eles foram testar, agora voltaram para o laboratório e foram testar esses guias em diferentes grupos dentários, avaliando a real precisão em um número maior de dentes. Aqui, óbvio que não é no paciente, são dentes extraídos, diferentes grupos para avaliar assim, premolares, em incisivos laterais, em caninos, o resultado seria semelhante nos centrais, enfim. Aí é a ciência sendo construída, o conhecimento sendo construído, mostrando que os desvios acontecem.
né? Você vai ter pequenos desvios, pela trepidação da broca, pelo posicionamento do guia, mas são desvios clinicamente aceitáveis, e que você planeja uma margem de segurança para que, caso haja esse desvio, você não tenha nenhum acidente mais grave. Desvios pequenos, de angulação em torno de 1,8, em média, desvios, né, de 0,2, 0,16, dependendo da angulação. Então, são clinicamente extremamente aceitáveis, né? Esse mesmo grupo fez um trabalho, que é o exercício que a gente faz com os alunos, né, no treinamento laboratorial, que é abrir um dente convencionalmente, com a técnica, né, que ele domina, um dente calcificado e um dente guiado. E aí você consegue visualizar, né, a diferença de desgaste que nós temos aqui, né, a possibilidade de erros, acidentes, então um desgaste muito maior à mão livre do que quando você trabalha com acessos guiados. Você tem um controle maior desse desgaste e uma possibilidade de resultado muito mais semelhante. A maioria dos alunos chegam a resultados semelhantes quando usam guia. E esse resultado aqui ele é muito mais operador dependente, né, em termos de número de acidentes, desgastes, enfim. Então, é um ponto importante para se discutir. Até que a literatura foi trazendo tantos resultados que nós começamos a ter uma série de revisões sistemáticas sobre o assunto, né? Revisões sistemáticas avaliando o acesso endodôntico guiado em canais calcificados, em remoção de pinos de fibra, o acesso endodôntico guiado dinâmico, não estático, enfim, que é uma outra técnica, se der tempo eu falo um pouquinho para vocês, mas é o caminho, né, da construção do conhecimento científico hoje com robustez para aplicação clínica. Então, é uma técnica que hoje já traz robustez científica para sua aplicação, né? Recentemente, agora, bem recente, saiu já um estudo clínico randomizado do uso dos guias estáticos em canais obliterados. E já temos, inclusive, né, revisões umbrella, que são revisões das próprias revisões sistemáticas, meta-análise das revisões sistemáticas, trazendo essa robustez científica. E todos eles, né, caminham com o mesmo resultado e trazem o mesmo desfecho, que é uma técnica para casos complexos, que vão trazer maior previsibilidade de sucesso, maior chance de sucesso, menor tempo clínico do paciente na cadeira, né, menor risco de acidentes, e que são menos operadores dependentes, ou seja, são mais democráticos. Pessoas com maior ou menor experiência clínica vão atingir resultados semelhantes. É fantástico para qualquer técnica, né? Você tem menor risco, você tem menor tempo clínico e você tem uma democratização dessa técnica para ser utilizada por mais pessoas. Então, esse é um ponto. E foi isso que nos chamou a atenção, né, no nosso grupo, e por isso nós desenvolvemos também uma linha de trabalho. Esse é o laboratório de pesquisa em ciência endodôntica nosso, aqui da UFG, né, que nós temos lá um dos nossos espaços dedicado à endodontia digital, né? Então, vários dos trabalhos do professor Estrela sobre tomografia saíram desse laboratório de endodontia digital, e dentro dessa linha de pesquisa a gente tem um braço, né, que eu, o Júlio, trabalhamos, né, e os outros professores, seria a endodontia digital, a endodontia guiada, né, que nós buscamos aí, né, aprofundar no conhecimento. Nós já tivemos aí algumas publicações dentro dessa linha de trabalho, né, que são casos clínicos, trabalhos laboratoriais, trabalhos clínicos, buscando contribuir de alguma forma, né, e já são mais de 10 trabalhos que nós temos nessa linha, buscando contribuir de alguma forma com esse conhecimento científico, né? Então, até um trabalho do pessoal lá de Bauru, da Taine, uma grande amiga nossa, orientada pelo Vivan, eles fizeram uma análise bibliométrica publicada no Journal of Endodontics, que traz aí a Universidade Federal de Goiás como uma das universidades que mais tem publicado dentro desse assunto, né? Temos aí aqui no Brasil o Orgulho, que é a UFMG, capitaneada lá pelo grande amigo Varley, né, que ele tem uma linha de pesquisa, foram os pioneiros aqui no Brasil com essa linha de endodontia guiada, e nós também pudemos aí de alguma forma contribuir no conhecimento científico hoje do mundo, né? E essa linha, ela é traçada com perguntas e respostas, né? Então, alguns trabalhos nossos, eles tiveram as suas perguntas de pesquisa e a busca por essas respostas, né, direcionando. Por exemplo, o primeiro é se a endodontia guiada ela é precisa, se ela é conservadora, que foi a dissertação do Marcos Aiden, né, um aluno nosso aqui, hoje um integrante da nossa equipe, fez desde a iniciação científica,
especialização, mestrado e doutorado com grupo, né? Em um dos trabalhos dele, ele avaliou, né, essa precisão, nós pudemos observar que sim. Outro foi a participação que nós tivemos no trabalho do Márcio Alex Barros, né, um grande amigo também de Brasília, fez o seu doutorado lá em Uberlândia, que ele avaliou a segurança da endodontia guiada na remoção de pinos de fibra de vidro, né? Então, a pergunta dele é se ela era segura. A gente pôde observar que sim, né, comparado com as técnicas convencionais, foi a técnica que foi mais rápida na remoção do pino de fibra em molares, na raiz distal de molares, e com maior segurança, com menor risco de perfuração de acidente, né? Uma outra pergunta que a gente começou a buscar aqui em Goiânia, a responder, é sobre um fluxo simplificado. Se nós buscamos tanto a tomografia no nosso dia a dia, será que é necessário a complementação com a informação do escaneamento? Então, essa também foi a tese do Gustavo, o professor nosso da equipe, foi me orientado também no mestrado e no doutorado, buscando esse fluxo simplificado, né? Então, dependendo da condição clínica, a gente consegue simplificar o fluxo e basear todo o nosso planejamento na tomografia, mas são exceções, né? E aí, agora, o trabalho que foi publicado tem 2 semanas, eu estava, inclusive, lá em Ribeirão, quando saiu a publicação, foi a tese de doutorado do Marcos Aiden, né, ele no mestrado, agora no doutorado, em que a gente avaliou se havia necessidade dos pinos de fixação óssea, das anilhas metálicas, se isso influenciava na precisão ou não dos acessos guiados. É porque nós temos trabalhado já há muito tempo sem a fixação em osso dos guias, com a estabilidade em dentes, né? A gente entende que a implantodontia precisa da fixação em osso, porque ele trabalha em pacientes desdentados, em que você não tem estabilidade do guia. Mas se nós temos pacientes dentados em que eu consigo estabilidade em dente, talvez não haja necessidade dos pinos de fixação, e a gente pôde observar que o resultado foi muito semelhante, realmente, né, não impactando positivamente ou negativamente o uso tanto dos pinos de fixação quanto das anilhas, né? Então, é algo hoje que se torna, né, passível de uma análise individualizada para cada paciente. E, por último, né, a dissertação de mestrado da Lara, uma orientada minha também de mestrado, em que nós publicamos lá na Australia Endodontic Journal esse ano, em que nós fizemos uma comparação, né, ou buscamos, por meio do Scoping Review, comparar o nível de experiência do profissional. Se profissionais com alta experiência, profissionais de menor experiência, se o resultado era diferente. E o que a literatura mostra para a gente é que a precisão é muito semelhante, ou seja, você consegue trazer um resultado semelhante mesmo a pessoas que são menos experientes na endodontia, desde que estejam, né, capacitadas na técnica e tenham desenvolvido habilidade. Então, isso é fantástico, tá? Além disso, dois artigos, né, um artigo de revisão que nós publicamos no Brasília Dental Journal e um capítulo de livro, né, em que a gente pôde aí contribuir com o livro que foi escrito pelos professores da USP, juntamente com o professor Estelo e o professor Flores, em que eles discutem toda a endodontia. Um dos capítulos que nós pudemos escrever foi Tecnologias Contemporâneas, a Endodontia Guiada. Esses dois nós trazemos nesse passo a passo, o que eu falei aqui para vocês de uma forma rápida, tem o passo a passo, tanto laboratorial quanto clínico da execução dos guias, tá? Então, esse é um ponto importante nosso de execução. Tá? Então, hoje os guias são indicados para calcificação do canal radicular? São. A primeira indicação, a mais clássica, é o que a gente mais vê aí nas redes sociais, nas publicações, mas nós temos várias outras indicações para o uso dos guias dentro da endodontia, né? Então, eu vou ter também a utilização dos guias em dentes com anomalias de desenvolvimento. Então, se eu tenho uma dificuldade de acesso ao canal radicular, um desenvolvimento daquele dente diferente, né, saindo do convencional, como um benzidente, por exemplo, ou outras anomalias, você pode usar um guia para direcionar esse desgaste de forma mais assertiva, mais precisa. Tem crescido muito a indicação para remoção de pinos de fibra de vidro. Então, nós temos utilizado muito hoje para remoção dos pinos de fibra. O pino metálico, com ultrassom, ele se tornou muito previsível a sua remoção. Agora, com o uso da magnificação do ultrassom, mesmo para pessoas experientes, nós podemos incorrer em acidentes. Então, se torna mais uma ferramenta de escolha do profissional, né, se ele vai usar uma técnica ou outra. Então, se torna aí uma técnica, né, também possível e segura para remoção de pinos de fibra de vidro. Nós podemos utilizar em casos de cirurgia parenodôntica, né, para
encontrar a lesão numa possível osteotomia, para criar uma janela óssea de remoção em bloco ósseo, né? Então, são possibilidades que nós temos aí dentro da endodontia guiada. E, né, nós, particularmente, aqui não realizamos muitos transplantes, mas eu tenho visto, principalmente em grupos da Europa, trabalhando muito o uso dos guias para a formação ali do alvéolo, né, para a criação do alvéolo receptor, utilizando os guias, trazendo uma rapidez muito maior no procedimento cirúrgico, né? Então, são possíveis indicações e, com certeza, elas vão crescer aí ao longo do tempo. Tá? Eu tenho uma série de casos clínicos aqui para vocês, eu vou mostrar especificamente 2, tá? Eu vou pular esse primeiro caso clínico de calcificação e perfuração, mas eu quero mostrar para vocês um caso clínico de remoção de pino associada à calcificação e depois um caso cirúrgico, certo? Então, esse primeiro caso clínico é um caso de um paciente. Foi até interessante o desfecho do caso, porque a paciente chegou no consultório da Carol, minha esposa, né, com uma indicação de exodontia do incisivo central dela. Então, ela tinha uma coroa, essa coroa fraturou, ela foi no serviço de urgência para fazer a colagem, né, e a substituição daquela coroa, e o colega que atendeu, ele olhou o caso dela e falou, esse dente seu está perdido, você precisa extrair e colocar o implante. Ela nunca tinha tido dor, não tinha nenhum sinal ou sintoma clínico, ela só teve a fratura da coroa, né, que ela tinha cimentado. Ela estranhou, ele indicou um outro colega, ela foi no outro colega, e ele também indicou a exodontia, a extração do incisivo central da paciente. É óbvio que ela não se sentiu confortável em extrair o incisivo central. Acho que nenhum de nós aqui se sentiria, né, confortável em extrair. Ela buscou uma outra opinião, e aí chegou no consultório da Carol nessa condição clínica. Né? Então, o colega lá que realizou a colagem do fragmento da coroa fez de forma, inclusive, intempestiva, a gente vê excessos aqui de cimento, causando irritação no tecido periodontal, mas vejam, não tem nenhum sinal clínico ou sintoma de infecção, fístula, não tinha bolsa periodontal, vou mostrar para vocês a sequência. Nós temos aqui um caso relativamente favorável à manutenção do dente, a importância de se manter, né, o dente, o implante é fantástico, mas não como substituto ao dente, sempre que possível nós vamos manter o biológico, não vamos substituí-lo pelo biocompatível, né? Então é importante o entendimento. Agora, quando não há realmente recurso, ele se torna, né, um aliado muito grande do cirurgião dentista. Mas nós não podemos, né, limitar o tratamento do paciente para que eu domino. Isso é muito comum. Eu sou um profissional que tem uma técnica limitada a determinada situação clínica, e eu quero encaixar todos os casos do meu paciente para essa técnica. Isso é um erro muito grande. Nós temos que oferecer e adaptar o tratamento ao que o paciente precisa, e não adaptar o caso do paciente para o que eu consigo fazer. Né? Isso a gente vê muito na prática clínica diária. Então, veja, essa era a situação clínica. O paciente tinha uma raiz robusta, saudável, não tem nenhuma lesão periapical, ele tinha aqui uma fratura desse retentor, desse pino, um canal calcificado de terço médio apical, mas nenhum outro sinal radiográfico ou clínico que demonstrasse que esse canal, que esse dente estava condenado. Né? Claro que a Carol buscou aqui uma avaliação clínica mais detalhada, tirou, né, essa restauração, avaliou lá clinicamente, vejam, tinha fratura do pino, mas você tem ali uma condição favorável, né, da raiz da estrutura radicular. Vejam, bem centralizado o pino, né, uma fratura ali daquela região, vejam, o único problema periodontal que ela tem é a gengivite, que foi causada pelo excesso de cimento. Mas uma saúde periodontal incrível. Nada de bolsa, nem localizada, nem bolsa periodontal que pudesse indicar aqui uma trinca, uma fratura. Clinicamente, não se visualiza nada. E é óbvio que, para fechar o planejamento, foi solicitada a tomografia. E a tomografia mostrou exatamente o que a clínica trouxe. Nenhuma linha de fratura, nenhum risco aqui associado ao ligamento periodontal, saúde periapical, ou seja, existe aqui um conduto, a gente consegue visualizar esse conduto de terço apical apenas, médio para apical, tem aqui uns 3 a 4 milímetros de calcificação e um retentor ali que precisa ser removido. Ela recimentou para o paciente não ficar sem a coroa, cimentou de forma correta agora, mas você tem aqui o ponto de fratura, então remover 3 a 4 milímetros de retentor, remover 3 a 4 milímetros de calcificação e preparar esse conduto. Então, o paciente que veio de 2 colegas com dente
indicada a exodontia, foi proposto para o paciente resolver o problema dela em uma única sessão. É porque não há patologia, não há infecção associada. Então, daria para remover esse pino, acessar esse conduto, preparar esse conduto, obturar, colocar um novo pino de fibra de vidro e realizar a nova coroa, seja ela provisória, se a paciente optasse por uma coroa de cerâmica, ou resina direta na boca do paciente, foi a opção dela, foi colocado prós e contras, ela optou por uma restauração de resina direta para resolver esse problema da paciente. Então, veja, um procedimento muito previsível, você tem aqui essa área interna, o desgaste que a broca vai promover, essa área externa, que é a margem de segurança daqueles pequenos desvios que o próprio software traz. Então, o que ele vai desgastar é a margem de segurança, veja, muito seguro o procedimento, né? Esse mapeamento aqui mostra que está bem centralizado, não tem nenhum risco, né, para oferecer para o paciente algo previsível e assertivo. Então, foi feita aí a remoção da coroa, a adaptação do guia. Utilizamos, né, nesses casos, o nosso motor de endodontia, não precisa ter um motor de implante, não precisa ter um motor extra, eu vou utilizar alta velocidade e alto torque, então joga maior velocidade e maior torque que o meu motor suporta. Nesse caso, utilizamos uma fresa de implante de 1,3 milímetros de diâmetro, e você vai acessando lentamente, é claro que tem uma resistência, preciso remover, limpar bem. Vejam, quando remover a fresa, a quantidade de debris na ponta da fresa, então preciso ter avanços graduais, né, para limpar essa estrutura, ou irrigando dentro, removendo aqueles debris formados, até chegar no ponto planejado, ou seja, até a broca tocar completamente a anilha. Porque esse caminho, essa profundidade foi determinada no mundo virtual. Você vai avançando com essa fresa até você tocar a anilha, ou seja, você encontrou o ponto que você planejou de acesso desse dente. A partir desse momento, removo o guia, isolo o paciente e vou para a endodontia convencional. Vou buscar o conduto, preparar esse conduto, veja a quantidade de debris formados em poucos milímetros. Então, por isso, essa irrigação constante, limpeza da ponta da broca é fundamental. Então, foi feito ali o desgaste, vejam, com a microscopia você consegue, inclusive, visualizar ali a região do conduto, né? E é óbvio que eu desgastei 1,3 e tem um canal atrésico, preciso buscar com a habilidade nossa de endodontista, buscar aquele conduto atresiado. A partir do momento que você encontra o conduto, é a endodontia do dia a dia. Eu vou ampliar, utilizar o instrumento que eu quiser, vou obturar, né, da técnica que eu domino, que eu acho a mais adequada, né? E aqui nós já cortamos a guta, e já foi feito um pino de fibra de vidro, né, anatomizado imediatamente após a obturação e encaminhado. A Carol já assumiu o caso na sequência para fazer a mágica que os reabilitadores fazem, né? Ela já realizou aí a restauração, a coroa em resina direta na boca do paciente, foi a opção da paciente, né? Então, o resultado, logo após o procedimento, né? Então, você tem aqui, claro, pelo grampo, ainda uma agressão no tecido periodontal, foi imediatamente após, e aqui o acompanhamento já de 2 anos e meio, né? Paciente que vai no consultório só para fazer polimento e acompanhamento do caso, com saúde periodontal, mantendo propriocepção, mantendo a raiz, né, da paciente, com saúde e função nesse dente, que é o ponto principal, né? E nós, no acompanhamento do endodontista, que é fundamental também, abrindo o DICOM, avaliando, né, dominando essas ferramentas, que hoje não é um luxo de um endodontista de ponta, todo mundo precisa dominar essa ferramenta, de buscar o arquivo DICOM, abrir no seu computador, softwares gratuitos que nós temos, os viewers, né, seja ele o que você selecionar, você vai dominar, vai manipular, vai navegar pela imagem, buscando as informações que você quer. Todos têm ferramentas como essa, básicas, de ajuste de paralaxe, de ajuste de brilho e contraste, zoom, para você visualizar e navegar na imagem. Essa é a verdadeira análise de um exame de tomografia. A navegação é o exame dinâmico, como nós discutimos. Tá certo? Só para contextualizar, tá? Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria dizer que a endodontia guiada é uma ferramenta importante para nós. É uma nova ferramenta que surge no arsenal do endodontista, mas é óbvio que ela tem limitações.
né? Então, não é uma ferramenta que eu vou utilizar em todos os casos. Então, se eu tenho uma broca de um diâmetro de 1,3, eu preciso analisar a anatomia daquela raiz para ver se ela comporta e suporta esse desgaste. Né? Eu não vou trabalhar uma endodontia guiada, um acesso guiado, um canal curvo, porque a broca ela traça um caminho retilíneo. Né? Então, eu vou trabalhar num dente mais posterior, muitas vezes eu vou ter dificuldade da abertura bucal do paciente. Então, é possível fazer em molar? É, mas eu preciso analisar antes se eu tenho espaço, se aquela técnica que eu selecionei, ela vai ser possível naquele paciente, individualizando esse planejamento. O outro detalhe, é de uso rotineiro? Não, não é. Tá? Esse é algo que a gente tem batido muito na tecla. Eu não posso compensar uma falha técnica minha, de uma dificuldade que eu tenho, né, para trazer para uma ferramenta como essa. Então, eu vou utilizar em casos em que tem indicação. Né? Não é para todos os casos, para todos os acessos. Eu tenho dificuldade de acessar um dente, eu vou utilizar o acesso guiado. Não, vou utilizar a ferramenta quando ela estiver indicada, para casos específicos, né, para que você tenha aí realmente uma correta indicação para o paciente, não uma superutilização da ferramenta. Vou ter 100% de sucesso? É óbvio que não. Em nenhum procedimento nós temos 100% de sucesso, mas eu vou elevar a minha taxa de sucesso para casos difíceis. Isso que precisa ficar muito claro. O caso já é complexo, ele já é desafiador. Então, a ferramenta vai me ajudar a elevar a minha taxa de sucesso. Mas eu posso ter, sim, em algumas situações, um sucesso proveniente do caso, da técnica, ou erro, né, na seleção do caso, enfim. Isso pode acontecer. E, como toda técnica recente, ela tem perspectivas claras de avanço, de evolução. Essa adaptação das ferramentas que nós trouxemos da implantodontia, hoje estão sendo desenvolvidas ferramentas próprias da endodontia, que é um ponto importante para nós. Né? Então, trazer essas ferramentas próprias da endodontia, criar e desenvolver ferramentas nossas de diâmetros menores, que tragam a mesma previsão de resultado, torna-se algo interativo, e a ciência e a indústria ela tem buscado essas alternativas. Tá? E aí, para finalizar, vem uma reflexão muito grande, né, que eu queria trazer para vocês, que eu tenho visto, infelizmente, nas redes sociais, em grupos de discussão, ou mesmo, às vezes, colegas ou alunos trazem casos semelhantes a esse para nós, para discutir qual a técnica seria a melhor técnica de acessar casos assim. E, às vezes, o paciente está buscando só a melhor estética, ele vai no consultório do reabilitador, porque ele tem uma alteração de cor no dente, né, no incisivo central, no lateral, mas normalmente acomete os incisivos centrais, é realizada uma radiografia e detecta-se ali uma calcificação. E aí, quando vê a calcificação, o primeiro pensamento é, qual técnica eu vou usar para acessar esse dente? Mas a pergunta é, a calcificação é uma patologia? Todo dente calcificado precisa ser acessado? Né? E aí a gente precisa refletir muito sobre isso, porque eu tenho visto muitos casos de dentes que não tinham indicação nenhuma de intervenção sendo realizados procedimentos que podem ou não, né, ter êxito. Às vezes nós temos acessos lindos em canais calcificados que não precisavam de nenhum tratamento. Né? E se a gente for buscar na literatura, ela é muito clara em relação a isso. A calcificação por si só não é uma patologia. Eu não preciso abrir um dente porque ele está calcificado. Eu só vou acessar, tratar dentes que eu tenho associado à infecção do canal radicular. Eu tenho uma patologia periapical naquele dente. A calcificação é um fator complicador desse acesso, mas não necessariamente eu preciso acessar todo o dente calcificado. Isso é muito importante para nós, numa discussão, principalmente aqui, como são vários professores, com os nossos alunos, com os clínicos, que têm indicado, têm tentado acessar casos assim, promovem perfurações, erros, ou conseguem, né, um êxito muito grande, mas realizando tratamentos que não tinham indicação nenhuma. Então, a literatura ela traz isso muito claro. Se eu não tiver nenhum sinal ou sintoma clínico, eu não tenho que intervir em dentes com calcificação, com obliteração do canal radicular. É um acompanhamento simples do caso. Né? Então, isso é muito importante. E aí, essa frase, deixo aí para a gente finalizar nossa aula, que é, não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Infelizmente, os sobretratamentos, eles têm se tornado uma rotina, não só na odontologia, como em qualquer área, né, que busca aí principalmente essa questão estética, e as ferramentas, elas existem, mas elas precisam ser muito bem indicadas para que a gente consiga realmente realizar procedimentos que o paciente necessite, e não que eu queira que ele realize. Tá? Então, é uma reflexão importante para nós, enquanto
profissionais da área da saúde. Ok? Esse é o mundo nosso da endodontia virtual, da endodontia digital, né? Então é o caminho aí que a associação de diferentes tecnologias, né? A tecnologia do escaneamento, da tomografia, da impressão digital, né? Da impressão 3D, dos softwares, dos avanços, nós tivemos o software, a associação dessas tecnologias, permitindo aí a criação e a evolução de técnicas como essa da endodontia guiada. Queria deixar aqui para vocês, eu posso colocar lá no grupo também dos embaixadores, todos os artigos que eu discuti aqui na aula e outros artigos, né, científicos, eu sempre coloco nessa pasta, é uma pasta dinâmica que eu vou atualizando, sempre que sai alguma coisa interessante, bacana, de tempos em tempos eu alimento essa pasta aí com artigos novos sobre o tema, então para quem interessar, fica aí o acesso pelo QR Code, posso compartilhar também o link depois no grupo. E os meus contatos, né, Daniel De Curso no Instagram, no Facebook, né? Facebook hoje está cada vez sendo menos utilizado, mas a gente ainda tem um grupo aí que gosta, e o e-mail, caso queiram trocar uma ideia, né? Seja sobre endodontia, né? Seja para nos conectarmos mesmo no mundo das redes sociais. Eu sempre gosto muito de novas amizades, eu acho que isso é o que fica de encontros como esse. E agradecer mais uma vez, né, a Leila pelo convite, a dona Elisa pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro de embaixadores da FKG, né, falando de um assunto que não está relacionado, isso que eu achei legal. A Leila, quando ela me convidou, eu estava lá em Ribeirão, falei, Leila, assiste minha aula, se você achar que é interessante, eu posso abordar esse tema lá, não tem nada a ver com produtos de vocês, mas é sobre a endodontia, né, que vocês prezam, uma endodontia de qualidade, né, que traz aí um conforto e um resultado importante para o paciente final, que eu sei que é o lema delas aí na empresa. Então ela falou, não, vamos lá, pode falar que eu adorei, e por isso eu falei de um tema que não tem muito a ver com o produto, mas sim com a endodontia de excelência, que é o foco nosso total, né? Também convido vocês aí a conhecerem, como eu falei, o EndoScience, né, o nosso grupo no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas para finalizar eu queria fazer um convite a esse grupo tão seleto, né, que nós temos aqui de embaixadores FKG, que é para vocês, aqueles que ainda não conhecem a fundo a Sociedade Brasileira de Endodontia, que oportunizem, que abram a cabeça para conhecer um pouquinho mais da nossa sociedade. A SBEndo hoje é a entidade máxima que representa a endodontia em termos de Brasil, em termos internacionais, né? É a nossa representatividade como especialistas nos órgãos governamentais, junto às outras entidades, e nós, enquanto endodontistas, precisamos nos unir para mostrar a força da especialidade. Então, é uma oportunidade que nós temos de união, né, de mostrar realmente o fortalecimento dessa especialidade como um conjunto, né, com força para combater fake news, que nós fomos, né, assombrados aí nos últimos meses. No ano passado, nós até criamos dentro da SBEndo a campanha do Confie na Endodontia, porque estávamos sendo atacados por uma especialidade, né, uma pseudo-especialidade que não existe, que agora, né, tem sido aí pelo Conselho Federal, junto aos órgãos, né, federais, tem sido mostrada realmente que é uma farsa, né, a tal da odontologia biológica, e nós precisamos nos unir para mostrar a força da endodontia. Então, convido vocês a conhecerem a SBEndo, conhecerem a nossa sociedade. Esse é um vídeo rápido que fala um pouquinho sobre a sociedade, né, e o que nós temos trabalhado aí nos últimos anos. Essa campanha é muito legal aí, que nós, né, coordenamos, trazendo esse combate à desinformação, mostrando a força da endodontia, a importância dela junto ao profissional. Nós temos a campanha de certificação profissional também na sociedade, né? E, claro, nós temos várias vantagens de fazer parte da sociedade. Nós temos materiais específicos, informativos, tem lá, né, os nossos podcasts. Então, convido todos vocês a fazerem parte dessa história conosco, conhecendo um pouco mais da sociedade, um pouco mais da SBEndo, né, para que nós possamos, juntos, fortalecer a endodontia. Porque juntos nós somos mais fortes, e esse é um lema, né, que nós precisamos entender e trazer. E aí fica, né? Poxa, Daniel, como que eu participo da SBEndo? É só entrar no nosso site, conhecer um pouquinho mais da sociedade. Nós temos várias formas
de associação, né? Se a gente pegar, hoje eu estava falando com meus alunos lá, o aluno que está na graduação, na especialização, no mestrado, ele paga R$100 por ano, não é mensalidade, é anuidade, para fazer parte dessa comunidade. Nós, endodontistas, professores ou não, vamos pagar R$200 por ano para fazer parte dessa sociedade. Ou seja, eu saio aqui para comer um sanduíche com a minha esposa e com o meu filho, eu gasto isso no hot dog aqui, né? Tomando uma cerveja ali junto. Então, é importante que nós nos permitamos essa união, esse fortalecimento da nossa endodontia, para que juntos possamos caminhar cada vez mais. Né? E para finalizar, o convite ao COB, ao Congresso Brasileiro de Endodontia, promovido pela SBEndo, vai ser no dia 16 e 17 de outubro de 2025, agora, em Foz do Iguaçu, e esse é o único congresso que nós temos no Brasil, que desde 2020 ele mantém de um formato híbrido, né? Então, nós fizemos, naquela loucura da pandemia, nós realizamos o congresso virtual, foi muito legal, e mantivemos o congresso híbrido desde então. Então, lá para Foz, nós estamos, acho que com as últimas 15 vagas abertas, até ontem estavam com 20, eu vi que já tiveram outras inscrições, com certeza o presencial já está esgotando, então quem quiser ir, o momento é esse. Mas eu também queria abrir uma oportunidade para vocês participarem no formato online. Então, esse é um cupom de desconto, né, que o Rodrigo, presidente do evento, né, oportunizou aí para vocês, né, de embaixadores FKG, é só colocar esse cupom, vocês vão ter 20% de desconto para participar do congresso online. Então, é uma possibilidade aí de quem não pode ir à Foz, né, participar do congresso, porque o congresso, você pode assisti-lo online, ao vivo, participar, perguntar para o palestrante, ou você pode assistir durante 30 dias as gravações, quantas vezes você quiser. Então, é uma facilidade que a SBEndo traz, democratizando o congresso também. Né? Se a sociedade é para todo mundo, quem não pode ir até a Foz do Iguaçu, o congresso chega até a sua casa, até seu consultório, para você participar da mesma forma. Tá bom? Então, eram esses aí os recados que eu queria dar. Vou abrir aqui agora para a Leila, acho que eu passei um pouquinho do tempo, Leila. Imagina, professor. Queria agradecer novamente a oportunidade, tá bom? Muito, muito obrigada, que aula maravilhosa, realmente, assim, rica de informações, extremamente atual, muito, muito obrigada, foi ótimo. E esse voucher, né, de 20% também para quem quer fazer online, a gente sabe o quanto online hoje funciona muito bem, então todos estão convidados, eu sei que o preço vai ficar excelente, depois a gente vai colocar lá no grupo também, então, por favor, eu vou presencial, estou muito feliz, mas para quem não pode, estão convidados, gente, vale a pena. E, professor, muito, muito obrigada, realmente foi especial. Parabéns. Eu agradeço. Viu? Obrigado pelo convite e a oportunidade mais uma vez. Muito bom. E quem quer fazer pergunta, gente, fique à vontade, aproveitem. Professor Daniel. Não fiquem tímidos. Aqui os comentários, agradeço a todos aí que deixaram, né, as felicitações. Obrigado, pessoal. Sim, todos gostaram, professor. Professor Kleber, quer fazer algum comentário? Bom, o meu comentário é de reforço às palavras do Daniel. Em primeiro lugar, depois que você, a sua equipe, assumiram a parte do cuidado com o Congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia, ele tomou um outro rumo, uma outra cara, e vocês estão de parabéns. 2020 foi um marco, aquele congresso foi espetacular, né? E de lá para cá, o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Outra coisa, gozado, né? Parece que salvar dente é crime. É impressionante, nós evoluímos tanto, né, em salvar dentes e viramos vidraça, parece que a gente está errado. E só juntos mesmo que a gente consegue brigar com uma briga que não devia existir. Então, eu reforço o convite do Daniel, a sociedade precisa ser forte, nós somos referência na América Latina como grupos de endodontistas, né? E ainda semana passada eu estava fora e falamos do SBEndo, falamos do COB, falamos do Congresso,
da qualidade que esse congresso tem em nível mundial. Então, vamos manter nossa união e reforço meus parabéns para você e equipe, Daniel. Muito obrigado, cara. Muito bom ouvir isso de vocês juntos, né? Sempre juntos. Eu acho que a gente precisa entender, né, que os grupos precisam se unir para que a especialidade cresça como um todo, né? Então, às vezes nós temos divergências entre grupos de uma técnica, de um conceito, mas essa divergência ela tem que ficar naquele ponto, né? Porque a endodontia ela precisa ser forte. A partir do momento que ela é forte, todos nós, nos nossos consultórios, nas nossas aulas, nos nossos cursos, nós vamos ter aí, né, esse resultado sendo muito bem explorado e aparecendo para todos nós. Então, só juntos que nós vamos conseguir isso. Com certeza. Professor, a gente chegou aqui a 40 pessoas, né? O pessoal, depois que acabou, foi saindo, mas agradeço muito a presença de todos. Vou fazer o nosso sorteio de todos os encontros. Então, quem ficou até o fim, ó, toda sorte. Eu vou sortear hoje, né? A gente está falando de produtos inovadores, a gente vai, então, sortear a nossa agulha Irriflex, que tem toda a qualidade, né? Então, uma caixinha com 5 agulhas para vocês, e vamos ver, então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para fazer a apresentação de vocês. Vamos ver. Vamos lá. Tá todo mundo vendo? Sim. É que só aparece só aqui, né, gente? É só para eu compartilhar e vocês verem que eu estou sorteando. Então, vamos lá. Doutor Kleber, você sabe que se você ganhar, você não ganha. Tô brincando. Acho muito injusto isso, viu, doutor Kleber? Se sair... Mentira! Tá! Marmelada, marmelada. Gente, eu juro! Recomendou tanto que só Primeira vez. Não, é a segunda vez já. Não, vamos fazer o seguinte. Faça um novo sorteio. Eu, Tá. em nome dos embaixadores, puxa vida, tem algum número aí, porque eu vou jogar 10, 31. Vou jogar pelo menos esses dois aqui na cena. Beleza? Então, tá. Eu vou sortear de novo, viu, gente? Gente, é incrível. É falar, ele sai. Vamos lá, então. Não, gente. Aí é demais. Não. Agora vai ser a professora Patrícia Ferrari, viu, professora? Aguarda. Vamos ver se eu tô... É válido. Vamos ver. Eu e o doutor Kleber, a gente pode jogar... Qual é o meu número? 11h31, doutor Kleber. Vou jogar também. Já está anotado aqui. Vamos lá. Júlia Moreira. Parabéns, você foi a nossa sorteada. Muito, muito bom. Agora sim. Aê, muito bom. Deixa eu parar aqui de apresentar. É sempre muito bom os nossos sorteios. Mas, assim, professor Daniel, muito obrigada. Realmente foi maravilhosa a aula e esse bate-papo sempre agrega muito, sem dúvida. E a todos os participantes, por favor, fique à vontade para finalizar. E a gente está sempre aqui, gente, à disposição. Professor, por favor, pode dar o seu boa noite. Obrigado, Leila. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, pelos amigos que estão aí presentes, por aqueles que eu ainda não conheço presencialmente, né, pessoalmente, mas com certeza teremos oportunidade aí no mundo da endodontia. Muito bom revê-los, né, e obrigado, né, foi muito bom estar com vocês aí nessa noite. E a gente vai colocar, gente, lembrando que o voucher é até meia-noite, né, professor? Ele é um voucher, como esse desconto não foi permitido para nenhuma outra empresa, 10%, 5%, e esses 20% são exclusivos aqui para esse grupo. Mas aí tem um tempo que é até meia-noite só. Eu vou colocar o link direto lá no grupo, para quem quiser clicar, já abre direto na página, mas é só colocar, né, o ED Embaixadores, FKG, ele já vai
gerar esse cupom de 20% no online. Maravilha. Então, gente, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada e até o mês que vem.